Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e nós vamos resolver um exercício de cálculo 1 aí da Estácio lá do banco de questões da AV3 de vocês, beleza? Então cola comigo, exercício importantíssimo aí para vocês. Seguinte, vamos ler o enunciado. Uma partícula se move sobre uma linha reta, de modo que, no final de t segundos, sua distância é 100 metros do ponto de partida, é dada por, e aí temos uma funçãozinha. S de t é igual a 3t ao quadrado mais t. Indique a velocidade da partícula no instante que t é igual a 2 segundos. E aí nós temos algumas opçõezinhas de velocidades que foram dadas para esse problema. Seguinte, primeira coisa é não se desespera. Eu sei que a gente vê esses exercícios assim que mistura física com cálculo e a primeira coisa que a gente faz é ficar cheio de medo, porque já basta a matemática, já basta o cálculo que é difícil e que eu entendo a dificuldade que tem, eu também passei. Mas, para piorar, a gente ainda coloca uma física no meio, você tem que misturar os dois, partícula com velocidade, movimento, metro segundo, um monte de coisa. Então fica calmo. Vamos lá, que eu vou dar uma outra olhada nesse enunciado, eu vou falar para você o que tem de importante aí. Depois eu vou te dar uma dica matadora para resolver qualquer questão desse tipo. E você vai ver que vai simplificar muitas coisas, porque o nosso objetivo aí no fim do dia é um só, e ele é muito claro, é achar a velocidade a partir dessa funçãozinha. E o que essa função diz? Ela é uma função que está dando uma distância, ele fala aqui, ou a posição, enfim, isso pode ser falado de outras formas, mas é uma função que está dando a distância de alguma coisa que está se mexendo. E aí essa coisa que está se mexendo vai depender da questão. Nesse caso aí é uma partícula que se move em linha reta. Mas você pode ter um carro numa avenida, você pode ter um pássaro voando, você pode ter uma bola arremessada, você pode ter uma pessoa correndo, pode ter um monte de coisa que o pessoal inventa nessa historinha aí, mas que não vai ter nenhuma importância, beleza? Então todo esse comecinho aqui você já ignora. O que a gente tem que tirar disso aí é o que eu botei em vermelhinho para vocês. A função que está sendo dada, que é uma função de posição em relação ao tempo, nosso tzinho aí, a gente quer achar a velocidade quando t é igual a 2 segundos. Então é isso que a gente precisa. Beleza. Sabemos o que precisamos fazer. Agora a gente tem que descobrir como é que faz. Como é que eu acho a velocidade quando a gente tem um probleminha desse tipo. Seguinte, sempre que a sua questão for do tipo que dá uma função de posição ou de distância, desculpa, de alguma coisa que está se mexendo e você quer velocidade, o que você vai fazer é o seguinte. Tendo a função de distância ou de posição, ou ainda uma outra coisa parecida com isso, que ele inventa aí o nome, se você quer velocidade, ela vai ser a derivada da sua função que está sendo dada, beleza? Então não tem mistério, não tem nenhum grande segredo, o truque é esse. Tem uma questão que está dando uma função de distância ou de posição e quer calcular a velocidade, só o que você tem que fazer é derivar essa função, beleza? Então vamos lá. Vamos resolver um exemplo para ver se isso aí fica claro. Mas antes da gente resolver o nosso exercício, vamos resolver um exemplo um pouquinho mais simples para a gente ir acostumando com essa ideia. Então vou partir para essa funçãozinha aí. Então a minha função S de t é igual a 5t menos 1. E essa daí é a função de posição que está sendo dada para mim, que eu quero achar a velocidade. Então como é que eu vou achar? A velocidade disso aí vai ser igual à derivada dessa função. Então eu vou ter que calcular o meu S' de t, certo? Então vamos lá. Para derivar isso aqui não é nada mais que um polinômio. Então a gente vai usar a nossa clássica lá, regrinha do tombo, certo? Então botei ela aqui em cima para a gente dar uma conferida. Como é que funciona? Aqui eu tenho como t em vez de x, mas a ideia é a mesma. Tenho que derivar esse 5t. Então a primeira coisa que eu faço, eu tenho um 5 multiplicando antes. Sempre que você tem um número multiplicando o seu x ou a sua variável, qualquer que seja, você só repete ele aqui, que ele vai multiplicar a derivada do seu x ou da sua variável. Ele não vai fazer nenhuma outra diferença além disso. Ele não vai mudar, ele só continua ele multiplicando. E a gente vai derivar esse t agora. Só que o que vai acontecer? T está elevado a 1. 1, quando cair aqui da nossa regrinha do tombo e entrar multiplicando, você vai ter 5 vezes 1. Mas 5 vezes 1 não faz diferença nenhuma, certo? Continua sendo 5. E você vai ter o t agora elevado a 1 menos 1, que vai ser um t elevado a 0. Só que qualquer número elevado a 0 também é 1. Então, no final das contas, tudo isso aqui continua sendo 5. Falta, então, derivar esse menos 1 que está aí do lado. Só que tem mais uma coisa. Quando você tem só um número que não está acompanhado de variável nenhuma, tipo x ou, no nosso caso, t, ele é uma constante. E a derivada de constante também é 0. Então, isso aqui, menos 0, vai continuar fazendo diferença nenhuma. E, no final das contas, toda a nossa derivada
vai ser igual àquele 5 que a gente botou lá no comecinho, beleza? Então olha só que ótimo. Calculamos a derivada da nossa função e descobrimos que a nossa velocidade é 5. E aí, nesse caso aqui, o que aconteceu é que a nossa derivada, ela é um número sozinho, ela é uma constante. Então quer dizer que a velocidade disso aqui que está se mexendo, seja lá o carro, seja a bola arremessada, seja o que for que a historinha está contando, vai ser sempre 5, independente do tempo, beleza? Mas tem alguns casos onde o tempo vai fazer diferença, que o que você vai encontrar aqui vai ser ainda uma funçãozinha de t. E aí você vai ter que calcular a velocidade no tempo específico que está sendo dado, que é exatamente o que o problema está pedindo. Então, vamos voltar para o nosso problema e vamos ver como que isso funciona. Então, vamos voltar ao nosso exercício, que é esse daí. A gente tem essa funçãozinha, 3t ao quadrado mais t, e a gente quer achar a velocidade quando t é igual a 2. Então, de novo, relembrando, temos uma função que dá a nossa distância de alguma coisa que se mexe, queremos achar a velocidade dessa coisa que está se mexendo. Então, o que a gente vai fazer? A nossa velocidade vai ser igual à derivada dessa função que foi dada. Como é uma função s de t, vai estar o s' de t aqui, certo? E aí a gente tem que derivar isso aí agora. Como que a gente vai fazer? De novo, é um polinômio, então vai entrar a nossa regrinha do tombo aí. O 3 que está multiplicando t ao quadrado vai continuar aqui multiplicando, e o t ao quadrado a gente vai derivar pela regrinha. N é igual a 2, então, porque está ao quadrado, o 2 vai cair aqui fora multiplicando o meu t, que vai ter elevado a 2 menos 1, ou seja, vai ter elevado a 1. Não precisaria botar, mas eu vou botar ali para a gente arrumar depois. E já esse t que está aqui sozinho, que não está elevado a ninguém, o que vai acontecer é... Está elevado a 1, né? Se não tem ninguém ali é 1, esse 1 vai cair multiplicando. Então vai ficar aqui mais 1 vezes a derivada do meu t. 1 menos 1 vai ser 0, então vai ficar um t elevado a 0 aqui. E aí, de novo, o que vai acontecer é t elevado a 0 é 1, então isso tudo que vai sumir. Então vamos agora dar uma arrumadinha só para isso aí ficar mais bonito. 3 vezes 2 é 6, e o t, vou botar ele aqui do ladinho. Esqueci aquele 1, porque elevado a 1 a gente pode deixar sem nada. Mas, como eu falei, t elevado a 0 vai ser 1, então vai surgir só um mais umzinho ali no final. Então a nossa velocidade, nosso s' de t, vai ser 6t mais 1, certo? Só que tem um porém. A gente quer a velocidade quando t é igual a 2. Então, como eu falei, nesse caso aqui, o tempo importa, porque você vê que tem um tzinho aqui dentro da nossa expressão da velocidade. Então, a gente vai ter que calcular quando t é igual a 2. Então, vou botar aqui, ó, t é igual a 2. O que vai acontecer? A gente vai calcular um s' de 2, certo? Então, eu vou trocar esse t aqui por 2, e todo t que tiver ali na minha expressão, eu vou trocar por 2 também. Então, vai ficar 6 vezes 2 mais 1. E aí a gente faz essa continha. 6 vezes 2 é 12, mais 1 dá 13. E aí, nesse caso, ele deu as unidades pra gente. Então, se a gente dá uma olhadinha lá no nosso problema, ele fala aqui. Vamos voltar. O tempo é em segundo, a distância é em metros. Então, a gente vai ter 13 metros por segundo. E tá aí. Encontramos a nossa resposta e o problema está resolvido. Então, não esquece. Vê um problema desse tipo de achar a velocidade de uma função de distância ou posição que foi dada, só derivar e correr para o abraço. Tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.